O que é o tempo? Bom, se prepara. Nada. É, foi mal. Mas a realidade é que o tempo como conhecemos, na verdade não existe. Ele também não passa de uma construção social com fins. E só para irritar a galera que não se posiciona, com fins políticos. Talvez alguns de vocês que estejam em contato com historiadores ou pessoas que fazem o curso podem já ter ouvido falar sobre isso de forma bem rasa, pois é um assunto bem complicado de se debater, principalmente para quem não é do meio acadêmico. Bom, vamos começar. Não pelo início, mas pelos romanos. O processo histórico de reconhecer a existência de um tempo e uma história linear, em resumo, um processo que vai nos dar a ideia de um tempo concreto, e com concreto me refiro à criação de coisas como o calendário e partindo das origens de Roma, buscando um ponto fixo e, assim, uma tomada de consciência de tempo histórico por parte dos indivíduos, além de ideias de cronologia, que nós sabemos que os super-heróis adoram isso. E claramente que não terminamos por aqui. Com certeza não. Essas ideias de linearidade de uma única história ou linha do tempo são de fato perigosas, pois elas tendem a privilegiar certos grupos de pessoas e valorizar apenas as suas visões de mundo. Daqui a pouco eu falo mais disso. E após os romanos nos darem a ideia de tempo linear e concreto, é aqui que chegamos na Igreja Católica, na Idade Média, com filósofos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E para Agostinho, a ideia de um tempo linear vem de uma expectativa da vinda do Messias e do fim do mundo. E essa mentalidade era necessária para tentar entender essa história escrita por Deus de Adão e Eva até o fim dos tempos, o Apocalipse. Além da ideia de um tempo tripartido, ou seja, a divisão entre passado, presente e futuro. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. E como as sociedades medievais naquela época eram todas rurais e não havia qualquer cuidado em medir o tempo com precisão, as estações do ano são utilizadas para regular os trabalhos e dão ritmo à existência, vivendo uma eterna permanência e repetição. Agora chegando mais próximo da nossa época, com a chegada da Revolução Industrial no século XVIII, o homem moderno viu todo o seu meio social passar por uma enorme mudança. E não apenas isso, mas até na comunidade científica, mais especificamente. E assim o homem adquiriu uma sensibilidade ainda maior com relação à sua percepção do tempo. Um tempo concreto e homogêneo. Mas, espera, homogêneo? Você pode se perguntar, peraí, Ítalo, o que é isso? Como assim homogêneo? Bom, o tempo homogêneo é o tempo similar a si mesmo. Como assim? Calma que eu já explico. Bom, em suma, é um modelo fechado onde mora o hoje e o amanhã. Ainda não entendeu? Aqui vem um exemplo então. Imagine que agora são 7 horas da noite. E amanhã, nesse mesmo momento, serão as mesmas 7 horas da noite que são agora. Esse é o tempo homogêneo. É um tempo fechado em si mesmo. Agora, voltando para a Revolução Industrial no século XVIII, uma das mudanças que fizeram o homem mudar sua perspectiva perante o tempo foi a invenção do relógio, inclusive os de bolso. Então, a busca pela precisão do tempo se tornou ainda maior, sem falar que agora também influenciava nos experimentos científicos e no dia do pagamento, que é bem importante. Assim, até os iluministas vão se agarrar em noções de tempo como uma linha crescente e a ideia de que o futuro só tem a melhorar. Essa é a invenção dos iluministas. Dessa forma, podemos entender que as noções de tempo estão ligadas às pressões socioeconômicas às quais estão envolvidas em suas respectivas épocas. E agora, partindo para Loki em si, uma das coisas que mais me intriga na série é toda essa percepção de tempo que está muito ligada a uma visão
como já mencionado, da Revolução Industrial. Isso significa, sim, capitalismo. E sim, você até poderia dizer que Locke não está ativamente comentando isso, mas está lá em alguma medida. Bom, pelo menos na minha interpretação. Mas se realmente era a ideia da diretora, seria bem corajoso para uma produção desse tamanho da Disney. Mas vamos seguir em frente. Como eu dizia, com o capitalismo, as fábricas e as novas formas de trabalho cada vez mais mecânicas, saber o tempo exato das coisas era cada vez mais essencial. E pensem um pouco, o Locke trabalha basicamente numa grande empresa de papelada, um ambiente monótono, as cores bem pastel, bem blasé, e em que em certa medida é desumanizante, bem naquela vibe dos filmes dos anos 90, de ambiente de escritório, de um clube da luta da vida. E bem como colocado no episódio 3, todos da agência na verdade eram humanos, especificamente variantes. Outras narrativas, se você quiser dizer assim, que foram controladas por chefes de uma indústria para manter uma ordem que os funcionários nem sabem se realmente vai acontecer e nem sabem como realmente são os chefes, mas que têm certeza que estão trabalhando mais do que eles. E no fim, faz bastante sentido que basicamente o mascote da série seja um relógio, tanto porque é o lance da série, viagem no tempo e tal, mas também por ser um ambiente de escritório, o tempo é essencial, e a noção de produtividade também. E se você não produz, desperdiça tempo. Por isso dizem que o tempo é dinheiro, mas eu prefiro dizer que é produção. Sem falar que no segundo episódio, quando o Locke conversa com o Mobius sobre ordem e caos, e o Mobius fala que consegue encontrar propósito naquele trabalho devido a uma ideia de ordem dos guardiões, o Locke questiona essa ideia de ordem em um tempo tripartido, que terá um fim iminente, orquestrado por uma divindade com 3 facetas, literalmente como colocado por Santo Agostinho e muitos filósofos da época. Essa parte eu pretendo focar agora no desenvolvimento dos Locks, começando pela Sylvie. Eu gosto da conclusão dela, pois tudo que ela queria era matar a pessoa no comando de tudo, e que tirou a vida dela. E no fim, spoiler, ela consegue. Mas eu gosto como a direção se arrasta por mais alguns instantes e mostra ela sozinha, e a câmera vai se afastando e ela vai ficando isolada, meio que dizendo, e aí, valeu a pena? E como o próprio Kang fala, ela não passa de uma hipócrita, vive criticando a AVT, mas também matou pessoas. Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, matar é errado em ambos os lados. A diferença é que a AVT é quem comanda tudo. Eles estão no topo do sistema, nesse sentido. E aproveitando o gancho com a palavra sentido, eu não quero falar muito sobre a questão de busca por um propósito que alguns personagens citam, porque eu já tenho um vídeo inteiro sobre isso. E agora no Locke, o caminho dele me lembrou um pouco o Orochimaru no Naruto, pois ambos tentaram ter tudo, o glorioso propósito, mas falharam, assim percebendo que precisam mudar de perspectiva e perceber que aquelas ideias narcisistas não levam a lugar nenhum, a não ser o fim. Ele tem uma primeira lição de humildade no episódio 1, quando vê o que iria acontecer com ele, mas só quando está com os outros Locks que tudo fica mais evidente, e eles dizem que esse comportamento é completamente ridículo, afinal, todos eles acabaram naquele lugar, e assim ele fica mais humilde e centrado, para poder escrever o próprio destino. E eu quero ver como a Marvel vai lidar com a questão de um ditador necessário, aspas aqui, porque se o Kang morrer, ele irá voltar para o comando, ou o Locke e a Sylvie podem assumir o comando ditatorial, ou talvez fazer uma outra forma de governo, como o Mobius menciona rapidamente. No fim, não sei se o vídeo realmente foi sobre a série, mas sim sobre o conceito de tempo. Eu até peço desculpas por isso. Eu só queria falar sobre essa questão do tempo. E claro que isso é uma série com uma narrativa de fato linear, mas quando partimos para a verossimilhança que ela coloca, pois todos entendíamos antes desse vídeo que a vida e a história são uma linha ou ciclo,
mas essa parte de ciclo tem mais a ver com os gregos, mas eu não quero encher muito mais a cabeça de vocês. E claro que não estou condenando Loki. Inúmeros outros filmes seguem a mesma lógica, e isso não os torna realmente ruins. Só que são visões que nós, como indivíduos, deveríamos tentar quebrar, pois eu disse lá atrás, com relação aos romanos, que quando existe apenas uma narrativa, uma única história, uma única linha do tempo, e literalmente no episódio 1, eles dizem que muitas linhas de tempo, ou poderíamos dizer de narrativas, são problemáticas, pois causam conflito. E é exatamente isso que temos hoje. Alguns dos nossos maiores problemas sociais estão ligados principalmente a uma disputa de narrativas entre o opressor e o oprimido. O meu nome é Ítalo e o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, também deixa o like. Se inscreve, compartilha, vê os outros vídeos. E antes de encerrar, eu só queria fazer uns avisos bem rápidos. Eu falei lá no Twitter, e se quiser me segue lá no Twitter também, lá e tal. Eu não sou muito ativo no Twitter, mas volta e meia eu coloco algumas coisinhas sobre vídeos que vão sair, projetos futuros e tal. E nessa pegada aí, né, de projetos futuros, eu falei lá que eu quero fazer uma série de vídeos, não de uma vez, sobre os filmes de Naruto. Porque, sim, só por isso. E para esses vídeos eu vou chamar algumas pessoas para participações especiais. Então fiquem de olho que logo isso vai acontecer, tá? Falou, até a próxima.